Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Podenge AEPA, é o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre Região, em colaboração com o CREA de Minas, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou a Marina Ribeiro e hoje vamos tratar de um assunto aqui muito importante: estacas e fundações. Teremos hoje aqui um convidado muito legal que ele chama Caio Pieroni Trevisani. O Caio possui uma formação em pós-graduação em engenharia civil na Escola Pontífice Universidade Católica de Campinas, no ano de 1993. O Caio também cursou execução de contenção e fundação na Escola ICOM, formação continuada no ano de 2006. Trabalhou como estagiário e engenheiro civil na empresa Teor Engenharia entre o ano de 1992 a 1999. Também é fundador, responsável técnico e sócio proprietário da empresa Edificarte Fundações desde 1999. Além disso, Caio ainda tem outras áreas de atuação, onde ele atua no mercado da execução de fundações desde 1999, atendendo Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, através de mais de 6.000 obras durante esse período. Então, hoje teremos aqui um assunto muito importante, né, Caio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marina. Bom dia. Bom dia a todos que estão participando do podcast. Agradeço o convite e estou aqui à disposição. Se me permite, eu só vou fazer uma pequena correção. Eu sou graduado pela Pontifícia Universidade Católica, não pós-graduado. Ah, tá bom. Corrigido aqui, então. Ô, Caio, para a gente poder conhecer um pouquinho de você, você pode falar um pouco para a gente de onde que você é, por que você escolheu, tipo, a engenharia, né? O que você faz atualmente, se você desejar também complementar um pouco das suas experiências aqui, porque durante o bate-papo, né, a gente vai desenvolvendo sobre o assunto, o tema de hoje, que é estacas e fundações, né? Sim, sim. Tá, é com o maior prazer. Eu sou um engenheiro civil, como você apresentou, sou engenheiro civil formado. Essa engenharia civil é uma herança, né, praticamente, que eu tive, que meu pai sempre trabalhou desde que eu era criança, meu pai trabalhava com fundações, ele tinha uma empresa de fundações, né, na capital paulista. Ele trabalhava com isso desde a década de 60 e eu fui pegando gosto, fui acompanhando ele. Era uma empresa como é hoje a nossa, uma empresa de pequeno porte, então eu acompanhava ele desde pequeno, tomei gosto e acabei optando pela engenharia civil. Nesse meio, formei-me, acabei o curso, tive uma experiência numa outra empresa. é, achei, achei isso uma boa opção, porque me daria bagagem, me daria outros tipos de relações, né? E eu acabei, depois que me desliguei da empresa, achei por bem fundar nossa própria empresa. Aí acabamos fundando a Edificarte Fundações. Ela foi fundada em São Paulo, mas com o tempo nós transferimos ela para Jacutinga, Minas Gerais, que é uma cidade que eu tenho o lado familiar também, o lado familiar da minha mãe. Começamos a fazer atuação em Jacutinga, Minas Gerais, e no ano de 2004 eu acabei tendo a oportunidade de fazer uma obra aqui em Pouso Alegre. Eu até sempre gosto de lembrar essa história. Foi a empresa muito conhecida aqui, a Sotegel, que eles foram fazer uma obra em Jacutinga, me contrataram para fazer essa obra lá naquela cidade. E depois eles gostaram do meu trabalho e me convidaram para trabalhar aqui. E foi o meu cartão de visita, minha introdução aqui em Pouso Alegre. Isso foi em ano 2004. E com o tempo nós fomos abrindo campo de trabalho, graças a Deus tudo vem transcorrendo bem. E em 2012 eu me mudei definitivamente para Pouso Alegre e fiz a transferência da empresa definitivamente para cá. Então, em Pouso Alegre nós estamos atuando há mais de 20 anos.
Tá certo que no começo foi um pouco volume de serviço, mas hoje a gente já está bem estabelecido aqui. Imagino que a gente consegue suprir uma parte da demanda das obras de fundações. E Pouso Alegre vem crescendo bastante, né? Sim, uma cidade Nessa parte, né? Sim, é uma cidade que cresceu demais, um investimento muito grande. Tudo contribuiu também para que a empresa também embarcasse nesse crescimento e crescesse também. E além disso, você também está no Rio e em São Paulo, né? A gente segue os clientes, né? Alguns clientes pegam obras fora, nos consultam, nós vamos atendê-los. Fora isso, outros clientes também, né? A vida de empresa de fundação é meio cigana, né? Coloca os equipamentos e vai para qualquer lugar, né? Qualquer lugar, entre aspas. Nós vamos atendendo todo o nosso conhecimento, vamos transportando para outras cidades. Muito bacana. Caio, para a gente iniciar aqui o primeiro bloco, nós vamos estar falando sobre fundamentos das fundações, né? O que são as fundações, né? E qual a importância dela dentro da engenharia civil? A fundação ela é um elemento estrutural de qualquer construção, seja ela civil ou não. Toda construção ela se divide em superestrutura e infraestrutura. E a fundação é a parte que está inserida na infraestrutura de qualquer obra civil. Ah, tá. Então, a fundação, a gente pode dizer assim, é tipo uma pré-base. Ou... É uma base, né? É uma infraestrutura mesmo para suportar o que vem, realmente o que é a função da obra. Ou uma obra civil, um apartamento, uma casa, um reservatório, né? Então, toda obra com caráter civil, ela tem a infraestrutura, e essa infraestrutura é a fundação, né? E a fundação, ela pode ser dividida em várias... Ela tem várias divisões. Ela pode ser uma fundação profunda ou ela pode ser uma fundação rasa. O que é uma fundação rasa? Fundação rasa é uma fundação que ela é praticamente apoiada superficialmente, e a fundação profunda é uma fundação que é feita através de elementos estruturais chamados estacas, tubulões, né? Essa seria até a nossa próxima questão aqui, né? De como elas são classificadas, né? Entre as rasas e as profundas. E como que você faz, tipo, essa análise para ela ser rasa e ela ser profunda? Tudo quem manda numa fundação, tudo que vai é a diretriz de qualquer fundação é o solo que vai ser aplicado. Então, para qualquer fundação, qualquer construção civil, qualquer obra, é importantíssimo que seja feita uma sondagem, tá? A sondagem de solo, o que é a sondagem? É uma investigação do solo, onde você vai determinar características físicas, características químicas do solo, presença de água no subsolo, e isso que vai, com esse documento, é um elemento para você fazer o dimensionamento da sua fundação. Então, a sondagem é o ponto de partida, porque ela vai te dar um parâmetro para você fazer o seu estudo posterior para a obra que vai ser feita nesse solo. Certo. Em quais situações de uso a estaca ela é mais indicada, né? Eu falo com relação dos tipos de fundação. Quando são solos menos resistentes ou com baixa resistência nas suas camadas mais superficiais. Quando você se depara com esse tipo de solo com presença de água, existem lugares que a água aflora no solo, elas estão na superfície. Existe lugar que a camada, as primeiras camadas, elas são com poucas resistências. Então, isso inviabiliza qualquer tipo de fundação direta. O que é a fundação direta? Aquelas chamadas sapatas
sapatas, os radiês, sapata isolada, sapata corrida, né? Então, se você tem um solo com baixa resistência, com uma característica química e física não muito boa, você tem que aprofundar, fazer aprofundamento, que são as estacas profundas. Aí você muda o seu contexto. E quando você pega, tipo, uma obra já em andamento, você já tem, se não tiver esse estudo, você tem que fazer todo esse estudo? Ponto de partida. Na No verdade, a sondagem ela é o ponto de partida pro dimensionamento de qualquer fundação, seja ela rasa ou profunda. Porque ela vai te dar os elementos para você saber como você vai dimensionar a sua fundação de forma mais econômica e principalmente segura. Porque uma fundação direta ela é muito mais viavelmente econômica do que uma fundação profunda, porque dispensa maquinário, é uma fundação mais fácil de você ser feita, mas ela tem que trabalhar dentro da segurança para qualquer construção civil. Então, a sondagem, eu reitero, a sondagem é um ponto de partida fundamental para qualquer construção. Sobre o estudo do solo, né? Você já iniciou um pouquinho, né? Qual que é o papel na escolha do tipo de fundação que vai fazer? Vocês fazem, tipo, uma análise de solo antes para saber o tipo que é o solo? Sim, com essa análise do solo, né, conforme eu tinha dito, você faz o dimensionamento do seu tipo de fundação e, propriamente, de todos os elementos que você vai precisar para fazer o suporte da sua obra que vai ser apoiada nessa fundação. E tem diferença, assim, tipo, o solo, se ele for mais arenoso, você vai usar um tipo de produto? Não é um tipo de produto. Sim, também. Mas existe parâmetros de resistência também. Às vezes você tem solo arenoso com baixíssima resistência, aí você opta por um outro tipo de fundação, entendeu? Existem fundações que atendem solos arenosos, existem fundações que são mais adequadas para solos argilosos, outras fundações que são mais adequadas para aqueles solos orgânicos argilosos, que são aquelas turfas pretas. Então cada solo ele tem uma característica diferente. Então, para essas características diferentes, você tem que usar a fundação mais adequada. Por exemplo, assim, no estado de Minas, tem algum tipo de solo que você exige um trabalho. Existe essa diferença entre, tipo, o estado de Minas, Rio e São Paulo? Por exemplo, Rio, eu tô falando né? Imagino por ser uma cidade que contém mais água, areia, seria um tipo de trabalho. Sim, a variação morfológica do solo ela é grande, às vezes não é nem de estado para estado, às vezes é de cidade para cidade. Vários pontos da cidade aqui, do município de